E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás isekais onde o protagonista acaba se casando. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário. Mas deixando de enrolar, só vamos. Para iniciar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Taishi, um solteiro assalariado de 29 anos que era acima do peso. Ele passava seu tempo livre apenas na frente de um computador, jogando, pois queria muito ir para um mundo de fantasia, mesmo acreditando que isso não existe. Porém, um dia, enquanto ele se deita para dormir, misteriosamente ele vai parar em outro local em meio de uma floresta, e logo ele percebe que seu corpo mudou completamente. E logo após isso, um painel como uma voz aparece e fala que vai explicar o que está acontecendo, onde ele fala que ele agora está em outro mundo, conhecido como Eliard, um mundo de fantasia como ele queria. Nesse mundo a civilização se desenvolveu através da magia, e a ciência quase não teve avanços. E quando ele abre sua tela de status, ele logo descobre que é igual a um jogo, e ele tem uma variedade bem grande de habilidades onde ele pode aprender todos através do sistema de pontos de habilidades, que é adquirido quando ele sobe de nível. Com isso ele é capaz de ganhar novas habilidades que normalmente as pessoas desse mundo levariam anos para serem aprendidas, e nesse novo mundo ele pode escolher livremente em ser um herói ou se tornar um vilão. Após terminar o tutorial, ele vai para a cidade, e logo ele vai para a guilda dos aventureiros para procurar missões, e no teste de aptidão ele acaba participando de uma batalha, e é quando ele mostra suas grandes habilidades derrotando seu inimigo facilmente, e com isso ele consegue entrar na guilda e ganhar um cartão de aventureiro com seu rank, onde quanto maior seu rank, mais popular e reconhecido você fica. E pouco tempo depois ele acaba recebendo uma mensagem, e quando ele chega no local falado, ele se encontra com uma menina que pede para sair com ele, que após alguns eventos ele acaba se tornando noivo dela. E agora Taishi começa uma nova jornada nesse mundo de fantasia com sua nova esposa, onde eles fazem várias missões juntos, e como sua mulher é fraca e desajeitada, ele tem que ficar muito mais forte para protegê-la. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Banasa, que um dia misteriosamente foi invocado para um reino mágico como um candidato a herói para matar o rei demônio, mas foi rapidamente rejeitado como um herói desqualificado por ter apenas habilidades de um cidadão comum, e acabam convocando outro herói com estatísticas muito mais altas do que a dele. Ele originalmente deveria ser devolvido ao seu mundo original, mas devido a um erro do reino mágico, ele se tornou incapaz de retornar ao seu mundo, e agora ele tem que viver neste mundo como um cidadão normal. Porém, pouco tempo depois, quando ele sobe para o nível 2, ele adquire todas as habilidades mágicas desse mundo, e suas estatísticas sobem muito além das estatísticas máximas desse mundo, chegando a níveis de infinitas, quebrando todos os limites. Mas mesmo assim ele faz as coisas no seu próprio ritmo. Um dia, enquanto fazia uma missão, ele acaba conhecendo uma demônio chamada de Ferris, que após alguns acontecimentos acabou aceitando ela como sua esposa, e agora, aceitando a vida de recém-casado, ele muda seu nome para Fúrio e começa a levar uma vida ainda mais tranquila do que em seu mundo antigo. Mas isso não dura muito, pois o caos acaba vindo atrás dele quando o rei demônio sabe sobre os seus poderes, e com isso ele manda seus subordinados capturá-lo e trazer para ele. E não só isso, o herói desse mundo quer que ele trabalhe para ele como seu subordinado na luta contra o rei demônio, mas ele acaba recusando tudo, e agora por causa disso ele acaba ficando rodeado por inimigos por todos os lados que querem usar seu poder. Mas apesar de tudo isso, sua vida tranquila não muda em nada. Porém, se tentar machucar sua nova família, ele não terá piedade de usar seu enorme poder contra qualquer um. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Leon, que acabou sendo transportado para outro mundo e rapidamente se tornou um grande guerreiro, onde seu primeiro trabalho nesse mundo foi liderar uma rebelião contra o imperador, e com isso começou a destruir tudo à sua frente com sua força incomparável. Por causa de suas vitórias, ele se tornou um grande líder que ficou conhecido como o Imortal Renegado. Porém, 2 anos depois ele apenas se tornou uma pessoa comum, pois os restantes dos rebeldes se dissolveram e um novo imperador subiu ao trono. Nesse tempo ele se casou com uma jovem garota conhecida como Holly, onde mesmo sua família não sendo das melhores, por ela ser bastante bonita e gentil, já era o bastante para ele. Também suas habilidades culinárias eram incríveis. Ela não sabe que ele era um rebelde extremamente poderoso que se aposentou, e agora Leon está vivendo uma vida tranquila que sempre quis. Mas isso não dura por muito tempo, pois vários guerreiros se rebelam novamente, e com isso começa o caos e a destruição na cidade. E como ele estava escondendo sua energia, ele acaba sendo atacado pelos rebeldes, e é neste momento que ele mostra seu imenso poder, dizimando todos facilmente sem que sua esposa descobrisse sobre sua verdadeira identidade. E por causa disso ele acaba sendo levado para ser investigado pelas autoridades. Mas o que ele achava que ia ser levado para a prisão, ele teve na verdade um grande banquete e foi bem
bem tratado por todos. Após alguns eventos ele acaba descobrindo que sua esposa na verdade é a atual imperadora que acreditava que Leon era apenas uma pessoa normal, e agora Leon que queria uma vida tranquila vai ter que iniciar uma nova jornada ao lado da sua esposa que é a nova imperadora, onde eles têm que enfrentar vários poderosos rebeldes que querem eles mortos. Agora nesse próximo mangá a história inicia com um grupo de guerreiros que estavam treinando em uma cachoeira. Eles estavam atrás de um candidato para uma jovem gênio de sua família, pois outra pessoa de outra família reconhecida estava para vir se candidatar, mas eles não queriam ter relações com essa outra família, porém não estava fácil achar essa pessoa, até que o protagonista acaba vindo de outro mundo para esse, e rapidamente a primeira coisa que acontece com ele é que ele é forçado a se casar, e como aparentemente ele não possui nenhuma habilidade de artes marciais, seria fácil fazer esse casamento e depois matá-lo. Com isso ele é levado à força para se casar, porém após ver que sua esposa é muito bonita ele acaba aceitando sem problemas, e com isso inicia a cerimônia, e como ele não pode falar nada só lhe resta fingir e ser obediente e depois pensar em um meio de resolver esses problemas. Mas logo após isso um poderoso membro da outra família acaba aparecendo para parar o casamento, pois o mestre dele, quem devia ser o noivo, após perceber o tão longe que isso foi, ele decide que vai jogar esse jogo junto com eles. Com isso ele acaba fazendo que os dois membros mais fortes das famílias acabem brigando, fazendo que eles se distraem para que ele possa fugir com sua nova noiva. Após alguns eventos eles se conhecem melhor e ele acaba ganhando uma técnica de cultivação, e com isso ele decide dominá-la para não ser morto nesse novo mundo. E agora recém-casado ele inicia uma nova jornada nesse mundo, onde ele acabou fazendo vários inimigos, e para sobreviver ele vai ter que usar toda a sua inteligência para aprender novas habilidades e com isso ficar muito mais forte. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Yamai, que era apenas um assalariado normal. Ele estava trabalhando em um emprego muito pesado e depois de muito tempo ele finalmente teve folga. Com isso ele sai para passear com sua bicicleta, enquanto pensava como aproveitar suas férias, mas pouco tempo depois ele acaba sendo transportado para outro local com uma mulher na sua frente e com vários guerreiros com lanças ao seu redor. Quando ele começa a ver melhor as coisas, ele percebe que nada parece com o Japão, e pouco tempo depois a mulher conhecida como Aura começa a explicar o que está acontecendo, e ele descobre que foi invocado por essa mulher para um palácio em outro mundo. Mesmo não acreditando que isso existia, após ver o monstro ele começa a acreditar que está em outro mundo de fantasia. Ela fala que trouxe ele para seu mundo para que ele se case com ela, onde seu reino esteve em guerra por muito tempo, e mesmo estando conseguindo vitórias o preço que tiveram que pagar foi muito grande. De toda a família real, apenas ela sobreviveu, e um casamento é uma coisa que ela precisa a todo custo para que sua magia seja passada para a próxima geração, e ele acaba descobrindo que ele é descendente da família real, pois há várias gerações atrás um casal da família real foi para a Terra, e com isso ele é a única pessoa que poderia casar com ela para ter filhos para a família real não ser extinta. Mas se ele não quiser isso, ele tem opção de volta para o seu mundo, onde se ele decidir ficar, a magia de voltar para a Terra só vai poder ser usada de novo 30 anos depois. Após pensar um pouco e descobrir como esse mundo funciona, ele acaba aceitando ficar e se casar com ela, e agora Yamai começa a trilhar um novo caminho nesse mundo de fantasia onde ele acabou se casando e se tornando um rei, e sua missão é fazer filhos para que a família real tenha novas gerações.